Pois é, você sabe que semana passada o Brasil trouxe à tona as informações, né, com relação à semana de conscientização sobre a tireoide. Dia 25 foi o Dia Internacional da Tireoide e esse assunto é um assunto que às vezes confunde um pouco as pessoas, porque a correria do dia a dia pode trazer alguns cansaços, ansiedade, enfim, alguns aspectos que podem ser confundidos até mesmo com sintomas da tireoide. E é sobre isso que eu converso agora com a endocrinologista Érica Ferreira. Olá, boa noite, como vai? Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Bom, é uma glândula. Explica pra gente qual é a importância da tireoide. Sim, a tireoide, de fato, é uma glândula, como você bem mencionou. É uma glândula localizada na região anterior do pescoço, pequena comparado a outros órgãos, né? Ela mede em torno de 15 a 25 gramas e tem o formato de uma borboleta. Tanto é que o símbolo da tireoide é, de fato, a borboleta. E é uma glândula que produz os hormônios, né, que nós chamamos de tiroxina e triodotironina, que são hormônios que têm receptores praticamente em todo o organismo. Por isso que é uma glândula tão importante para o metabolismo de forma geral. E quais são os sintomas, não é, que um distúrbio na tireoide podem ocasionar? Bom, então, relacionados às doenças da tireoide, a gente pode dividir entre as doenças da função da tireoide, que seria a hiperfunção da glândula, né, um hipertireoidismo, com uma produção exagerada de hormônios, e também o contrário, o hipotireoidismo, que é o que popularmente chama de tireoide preguiçosa, tireoide que funciona pouco, que é o mais comum, realmente, né, no dia a dia do endocrinologista. E, além dessas duas, a gente tem as alterações anatômicas, né, os nódulos de tireoide, que também são muito comuns, e hoje em dia a gente tem um diagnóstico mais fácil devido ao exame de imagem e ultrassonografia. Em relação aos sintomas, né, que é o que realmente as pessoas se preocupam mais em saber. O hipotireoidismo acaba sendo o distúrbio mais frequente, acomete a tireoide, muito frequente em mulheres, principalmente, né, a incidência é bem maior do que em homens. Tem algum motivo especial para que seja maior a incidência em mulheres do que homens? Na verdade, né, a principal causa de hipotireoidismo é uma doença autoimune chamada tireoidite de Hashimoto. A maioria das doenças autoimunes, não só endócrinas, elas têm uma incidência maior realmente em mulheres, né? Então, nós somos premiadas com esses distúrbios. Não que não existam em homens, mas realmente é uma incidência menor e tem um caráter genético mesmo, hereditário. Se existem membros na família, irmãos, pais, a chance do indivíduo ser acometido por essa desordem é muito maior. E acaba que, como você bem disse, às vezes os sintomas de hipotireoidismo se confundem muito com sintomas de estresse, noites mal dormidas. Mas o que é importante, né? O que chama atenção? Além do cansaço, a dinamia, fraqueza, o indivíduo pode ter uma intolerância muito grande ao frio, né? Então sentir mais frio do que o normal, alteração na pele, a pele fica mais ressecada, mais espessa, cabelo, unha, então queda de cabelo frequente, unha quebradiça, né? Que a gente vê aquela unha que às vezes fica descamando mesmo, intestino preso. E em mulheres um sintoma, né, muito específico que tem que se investigar doença da tireoide são alterações menstruais. Obrigatoriamente tem que se excluir que não seja alguma desordem realmente tireoidiana. E para se fazer, para se diagnosticar, é preciso fazer um exame de tempos em tempos, periodicamente? Depois de uma determinada idade, essa atenção tem que ser maior com relação a essa periodicidade dos exames? Sim, a incidência maior são em mulheres de idade fértil e o grupo feminino acima dos 60 anos. E quando se tem algum caso na família, realmente essa periodicidade deve ser maior. Então, todo paciente que tem algum sintoma sugestivo de alguma desordem tireoidiana, né, como esses sintomas que a gente conversou anteriormente, eles devem procurar um endocrinologista para fazer a avaliação da glândula, ou esses, né, que têm história familiar de algum distúrbio, porque o exame, né, padrão ouro para diagnosticar a disfunção é através do exame de sangue, que nós conseguimos dosar os hormônios propriamente ditos da tireoide. Ah, o exame de sangue seria suficiente? Ou é preciso também reparar algum tipo de alteração aqui, volume nessa região? Em alguns casos é necessário que se complemente com a ultrassonografia da tireoide. Então, pacientes que
notem que tem um volume cervical aumentado, a gente chama de bócio, né? A tireoide ela é pequena, geralmente ela é invisível. Se começa a ter algum crescimento nessa região do pescoço, alguma nodulação, isso também é um sinal de alerta e tem que se investigar com exame de imagem, para ver se de fato tem algum nódulo da tireoide, se tem que fazer alguma biópsia, porque assim como, né, em todos os outros órgãos, existe também o câncer de tireoide, né, que é a quarta neoplasia mais frequente em mulheres. Quer dizer, se não tratar, pode desenvolver um tumor. Exatamente. Então, os nódulos de tireoide, embora a maioria deles sejam benignos, tem que se atentar ao fato de nódulos grandes, ou então com algumas características na ultrassonografia que são suspeitas. Então, nesses casos, o endocrinologista vai avaliar a necessidade de uma biópsia, se tem alguma indicação cirúrgica ou não. Mas é muito importante a avaliação do especialista. Primeiro, de fato existe alguma disfunção da glândula? Se sim, a tireoide funciona muito, que funciona pouco, é alguma alteração da anatomia da tireoide, tem algum nódulo suspeito? Então, isso guia a nossa investigação, né, para triar esse paciente. Lembrar para o pessoal que está em casa, que às vezes tem realmente uma vida corrida, né, principalmente as mulheres, que é muito comum as pessoas confundirem uma coisa com a outra, né? Os aspectos de ansiedade, cansaço e tudo mais, de repente você está passando por isso e está passando por um problema de tireoide e não está sabendo, está achando que é só porque está dormindo pouco. Um exame, na verdade, uma pesquisa que saiu há alguns dias por conta da Semana Internacional de Conscientização, fala que de 6 mil mulheres em 7 países, a maioria delas associa os quadros de cansaço, a ansiedade e a alteração de peso ao cotidiano corrido, ignorando que podem ser sinais de algo bem mais grave com o corpo, né? Essa falta de conhecimento atinge 36% das brasileiras. É muita coisa, 36%. E o estudo foi divulgado nesses últimos dias com relação a esse mês de maio, que a gente acaba levantando essas informações, né? É algo que as mulheres realmente precisam prestar atenção, principalmente as mulheres, né? Sem dúvida, como você sim. falou. E tem uma causa específica que pode ocasionar esses problemas? Quer dizer, é realmente a vida agitada, é uma alimentação desregrada, é uma falta de atividade física, por exemplo? Na verdade, né, esses outros fatores, alimentação, atividade física, acabam agravando os sintomas, né? Mas, basicamente, os distúrbios da tireoide, eles têm um componente muito genético, muito hereditário. Então, muitas vezes a gente vê que os pacientes passam tempos não se atentando muito aos sintomas, achando que são coisas do cotidiano. E a parte, né, interessante é que quando você faz o tratamento adequado, os sintomas melhoram muito, né? Traz uma qualidade de vida muito melhor para o paciente. Então, os pacientes costumam referir muito isso, né? A diferença que o tratamento adequado faz na vida deles. Pacientes francamente sintomáticos que realmente têm uma qualidade de vida muito melhor com o tratamento adequado. E hoje em dia, quais são os tratamentos? Há novidades com relação ao tratamento da tireoide? Na verdade, em relação ao hipotireoidismo, que é o mais comum, o tratamento é com o próprio hormônio que a tireoide passa a produzir menos, né? É através de comprimido, né? Existem muitas marcas, nome genérico, inclusive, que é levotiroxina, o nome da substância, e é o suficiente para controlar a deficiência do hormônio, né? Então, na verdade, é um tratamento de reposição hormonal, reposição do hormônio que está em falta pelo hipotireoidismo. Agora, uma vez que a pessoa passa pelo tratamento, há uma cura definitiva ou aquele problema é mais um problema que, na verdade, você tem que manter o controle, porque pode voltar? A maioria dos pacientes acabam tendo que fazer o controle ao longo da vida. Um percentual muito pequeno entra em remissão, né? O hipotireoidismo ou o hipertireoidismo resolve sozinho e o paciente fica assintomático. Mas a maioria vai conviver, né, ao longo da vida, mas que é um tratamento que é cômodo, é fácil, é por via oral e que realmente é efetivo, né? Não existe outra opção melhor além do próprio hormônio. Tá certo. Agora, quem quiser saber mais informações com relação ao assunto, como é que pode entrar em contato com você? Bom, eu tenho a minha fanpage no Facebook, doutora Érica Ferreira, endocrinologista, também no Instagram, e eu atendo na clínica Maurício Bach, às quartas-feiras à tarde.
Muito bem. Quem quiser saber mais informações sobre o assunto é só entrar em contato com ela, com a Érica Ferreira, que é endocrinologista. Eu quero agradecer mais uma vez sua presença. Obrigada.